Gente, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. A gente está começando uma nova série de mensagens hoje, chamada O Lado Oculto das Histórias da Bíblia. O lado oculto das histórias bíblicas. Pastor, o negócio de oculto vem de ocultismo. Está repreendido, irmão. Né? Nada a ver, nada a ver. O culto aqui é a parte que a gente meio que não vê, porque a gente gosta de falar só das coisas boas, não é verdade? Mas eu quero te garantir, a Bíblia não esconde nada. A Bíblia é um livro que conta a história de um Deus perfeito através de um monte de gente imperfeita. E a gente que gosta de ver a parte boa, até para aprender com as coisas boas, às vezes nem percebe que esses grandes homens de Deus que a gente admira, até mesmo fracassaram feio antes de cumprir o propósito que Deus tinha designado para eles. Mas eu amo isso. Eu amo isso porque isso me dá um pouco de esperança sobre a minha vida, não é verdade? Porque quem aqui tem coisas na sua história de que você se envergonha de ter feito? Só eu, que bom. Né? Eu e o Fábio. Obrigado, Fábio. Depois você me conta para eu contar aqui para todo mundo também. Tá bom? Mas a grande verdade é que a nossa história ela carrega marcas. Marcas que mostram que se de fato a gente está em Deus hoje, está sendo usado por Ele, não é porque a gente é um docinho de pessoa, um ursinho carinhoso, 5, 4, 3, 2, 1, não é verdade? Isso aí você tem que ter muita idade para entender essa referência. Desculpa aí, galera, essa aí não é desse tempo. Mas a grande verdade é que a gente não é esse ursinho carinhoso todo, essa fofura. Então, a gente está começando uma série hoje onde a gente vai perceber as imperfeições dos homens e mulheres de Deus na Bíblia. E a conclusão só pode ser uma: perceber que se Deus pôde fazer na vida deles, há uma grande esperança de que Deus vai fazer alguma coisa muito extraordinária na sua vida também. Mesmo você sendo você. Eu, na verdade, particularmente te acho maravilhoso. Mas é porque eu te conheço pouco ainda, não é verdade? Da mesma forma que se você gosta de mim, é porque tem algumas coisas que você ainda não conheceu. Senão você vai ter que gostar mais ainda, apesar de tudo que eu sou. E de tudo que eu não sou também. Eu quero ler a palavra de Deus com você, lá em Gênesis capítulo 32, verso 22. Gênesis 32, 22. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho sobre essa série. O pressuposto dessa série é que Deus sempre vai escolher os melhores capítulos nas páginas que você quer arrancar. E que o que você talvez esconderia, Deus já contou sobre você, porque a graça precisa ser vista na sua vida. Mais do que suas qualidades, as pessoas precisam perceber a graça de Deus nas nossas vidas. Vamos ler o texto e aí a gente avança. Diz o seguinte, pode botar o texto bíblico? Eu estou usando a versão NVI 2021, porque eu tenho preconceito com a NVI 2025. Mas depois eu explico. Ela fez umas decisões teológicas que não me agradam muito. Então eu fico na 2011. Eu falei 2021? 2011. Que é do Saião, né? Vamos lá. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar um lugar de passagem chamado Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até amanhecer. Quando esse homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já o dia desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome, Senhor? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Leia-se: Israel. Amém? Seu nome então não será mais Jacó, mas Israel. Porque você lutou com os homens e com Deus e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o seu nome.
Mas ele respondeu: por que perguntas meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque disse: vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos orar? Pai, nos dê a sua palavra, mais uma vez, mais um pouco, mais profundamente, direto ao nosso coração, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Imagina que amanhã vai sair um livro, e esse livro é a sua biografia, a sua história de vida, escrito por um autor muito famoso, todo mundo curioso, querendo saber. Só que esse livro não vai ser lançado de qualquer forma, ele vai ser lançado nas principais vitrines das principais livrarias. Vai ter Kindle, ilimitado para as pessoas lerem gratuitamente. Ele vai ser lançado realmente nas principais plataformas. As versões escritas vão ter a capa dura, estará na prateleira de todas as livrarias, tudo certo. Mas tem um detalhe: o autor decidiu incluir um capítulo que você não autorizou. Aquele babado da sua vida. Qual? O pior dia da sua vida. Aquela vez que você gritou com o seu filho, com a sua família, de um jeito que você não se orgulha. Aquela noite que você não deveria ter vivido. Aquele segredo que você prometeu que ia levar para o túmulo, que acontece em Las Vegas. Deixa para lá, A fuga, a queda, aquela mentira que ninguém sabe, que está enganando todo mundo e ainda dói no seu coração. Está tudo lá, em letras grandes e com teu nome na história. O que você faria? Deixaria publicar? Não precisa responder, mas seja sincero. Você permitiria que todo mundo descobrisse tudo isso acerca de você? A maioria de nós iria para as livrarias, compraria todos os volumes disponíveis se tivesse dinheiro, nem que tivesse que pegar um empréstimo, que entraria com uma liminar para não ser postado na internet, para ninguém ficar sabendo. Faria de tudo para que não fosse lançado, mas Deus decidiu fazer exatamente o contrário. Quando Deus escreveu o livro para a humanidade, Ele não poupou nenhuma história. Ele deixou lá até mesmo os episódios mais vergonhosos. E posso dizer mais? Ele fez isso de propósito. Quando você lê o Salmo 23, é tão bonito, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Aí chega uma parte do versículo que fala assim: e guia-me pelas veredas, os caminhos, da justiça, por amor ao seu nome. Ao seu nome aqui, leia-se por amor à sua reputação. É mais ou menos uma forma de a Bíblia dizer: quando a gente anda nos caminhos do Senhor, a gente mantém a sua reputação diante dos povos estrangeiros. Porque se tem uma coisa que os povos estrangeiros gostavam de dizer para Israel que Deus é esse seu, que agora vocês são escravos. Que Deus é esse seu, que rapidinho vocês abandonam Ele e caem na idolatria. O tempo inteiro a reputação de Deus no Antigo Testamento é questionada por conta do comportamento do seu povo, por conta do mau comportamento dos seus homens. E a Bíblia mostra que para Deus, de fato, não é importante só o seu caráter, mas também é importante a sua reputação através do seu povo. Mas mesmo que a reputação de Deus fosse importante para Ele, isso não impediu que Ele mesmo colocasse em seu livro os piores momentos dos homens que Ele escolheu. Os piores momentos do povo que Ele chamava de dele. Então hoje a gente começa uma série de mensagens mergulhada nessa verdade.
de que existe um lado que às vezes a gente, por reputação, tenta ocultar, ou sequer os pastores não têm coragem de pregar. E eu não estou criticando nenhum pastor, inclusive eu gosto de pregar essas histórias boas também. Quem é que gosta de ficar ouvindo história triste, não é verdade? Gente, hoje eu queria contar para vocês aqui o dia que Judá se relacionou sexualmente com a sua própria nora, pensando que era uma prostituta no meio da estrada. Ele é o leão da tribo de quem? De Judá. Mas Judá, com essa reputação? Não, vamos falar de Davi então, pastor. É porque Judá era um pecador. Davi, que era maravilhoso, matou um grande amigo porque se relacionou sexualmente e engravidou a esposa dele. Pastor, vamos ao outro. Noé, pastor. Noé construiu uma arca quando nem tinha chovido ainda, pela fé. Então, Noé, aquele que logo depois que passou o dilúvio, foi para sua tenda, pelado, ficou dormindo lá fazendo vergonha e cachaçado. E o filho dele foi falar mal dele. Não está ficando bom, porque o comum era no Oriente Próximo, ou seja, no Oriente Médio Antigo, o comum era os faraós escreverem suas grandes histórias contando seus triunfos. Ou então, os reis assírios espalhavam pedras escritas dizendo: derrotei 100 cidades, nunca perdi uma batalha. Ou então, os mesopotâmicos engrandeciam seus heróis como semideuses, sem manchas, sem cicatrizes, sem quedas. Aí vem o Deus da Bíblia e começa a escrever esses relatos. Abraão, o pai da fé, entregou o seu próprio filho Isaque no Monte Moriá. Mas, porém, entretanto, todavia, mentiu 2 vezes para o faraó que Sara era sua irmã, entregando Sara para se deitar com o faraó. Bom demais, né? Só homem maravilhoso, homem de Deus na Bíblia, né? Moisés, o libertador da nação de Israel, assassinou um homem e o enterrou na areia para esconder o que tinha feito. Salomão, o homem mais sábio da história, que pediu a Deus sabedoria, podendo pedir qualquer coisa, Deus deu parabéns. Parabéns, Salomão, você podia ter pedido qualquer coisa, riqueza, poder, vitória sobre as guerras, mas pediu sabedoria, porque pediu só sabedoria. Eu vou dar sabedoria e todo o resto. Salomão escreveu Eclesiastes, Provérbios, Cantares de Salomão, mas idolatrou aos deuses estrangeiros para agradar as rainhas com quem se casou. Pedro, o primeiro apóstolo, quase que xingando a serva hebreia, por dizer: ele é discípulo de Jesus. Paulo escreveu a metade do Novo Testamento, mas, porém, entretanto, todavia, era o homem que apedrejava e com carta autorizada pelo governo romano para assassinar os cristãos. A grande verdade é que a Bíblia poderia ter pulado essa parte da história, sim ou não? Poderia ter pulado, e a gente ficaria olhando para esses homens impressionados, dizendo: nunca serei como Paulo. Tem até gente que fala: pastor, acho um desrespeito o senhor falar Pedro, ele é teu irmão? O apóstolo Pedro é teu irmão? Realmente, o apóstolo Pedro, perdão, vou melhorar. Mas a grande verdade é que nessa mensagem a Bíblia está mostrando que essa coisa de falar, ele é o apóstolo Pedro, de fato, ele foi importante na história bíblica. Mas a Bíblia não tenta colocar eles quase como figuras deusificadas. Ela, na verdade, mostra que são nossos irmãos. Então, pecadores, em alguns casos até mais, no sentido da gravidade, ética daquilo que romperam, do que nós. Às vezes menos. Mas não bastasse os homens de Israel, nessa história que a gente leu acerca de Jacó, que lutou não com um anjo, mas lutou com Deus, com um homem que não podia dizer seu nome, porque quando você dizia seu nome para alguém,
você estava definindo a sua identidade, de alguma forma você estava concedendo autoridade àquela pessoa com quem você disse o nome, para quem você disse o nome. Então Jacó ele luta com Deus e Deus diz: por que pergunta meu nome? Tipo assim, não te interessa, eu sou Deus. Então, lutando com Deus, Deus vai o abençoar e diz: a partir de agora seu nome será, depois que dá um soco na coxa dele, fala: seu nome agora será Israel. O que é Israel? Isra vem do verbo sará, ou xará, aí você escolhe como que é pronunciar, mas significa aquele que luta e vence, lutar, contender, prevalecer. E El é Deus. El. Então Israel significa aquele que luta com Deus. Mas quando você, ou qualquer judeu, ele fala a palavra Israel, ele está repetindo parte do seu idioma antigo, dizendo: aquele que lutou e saiu mancando pela manhã, aquele que manca, aquele que é imperfeito, aquele que é uma pessoa antes e depois de um encontro com Deus. Porque quem era Jacó antes de mancar? Quem era Jacó antes de ser tocado ferozmente numa briga com Deus? Ele era Jacó, e Jacó significa, bem no popular, trapaceiro. Eu sei porque meu nome é Jacó, a origem do meu nome, Jacó, Jacobo, que é o Tiago da Bíblia, em português, prazer Tiago, prazer Jacó, eis o meu nome, mas eu juro que eu sou uma pessoa honesta. Na verdade nem tanto, porque nem os homens da Bíblia eram tão... Você já entendeu. Espero já estar na minha fase de Israel, não é verdade? Mas a verdade é que a própria nação de Israel é reconhecida pela história de alguém que começou fracassando e tornou-se algo depois de um encontro com a graça de Deus. Porque a Bíblia não é um álbum de família editado pela IA, ou um álbum de família corrigido no Photoshop, se você ainda não está na era de editar foto com IA. A Bíblia, na verdade, ela é uma tomografia da alma humana. Da alma humana como ela é, de fato. Então por que Deus permitiria isso? A exposição das fraquezas dos seus grandes homens. Eu não quero mais ser crente não, ser todo mundo miserável. Oh, irmão, calma. É porque é todo mundo miserável que tu precisa ser crente. Por que Deus permitiria isso? Porque Deus não deu uma maquiada na história, uma suavizada na história. Porque Deus não escondeu essas partes e manteve só à nossa vista as partes heróicas dos homens. A resposta está em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 11 ao 13, diz o seguinte: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, ou aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio tentação a vocês que não fosse comum aos homens. Deus é fiel e Ele permitirá que vocês sejam tentados, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Paulo está olhando para o Antigo Testamento. Quando você vai analisar o capítulo 10, você vai ver que é uma análise que Paulo faz dos homens do Antigo Testamento e principalmente as suas falhas. Então quando ele fala que essas coisas aconteceram a eles como exemplos, a palavra exemplo aqui é interessante, a palavra tipoi, que não significa modelo fofinho de perfeição. A palavra tipoi não significa modelo ideal, exemplo perfeito. Pelo contrário, a palavra tipoi aqui significa marca
deixada por uma pancada. Pessoas que são exemplo porque tiveram sua vida marcada não pela sua perfeição, mas por seu encontro com Deus, que foi plenamente transformador. A grande verdade é que eles se tornaram exemplos para nós, e tem gente que diz que essa sabedoria é oriental, de aprenda com os seus erros e você é um tolo. Aprenda com os erros dos outros e você é um sábio. Paulo já estava falando isso 2000 anos atrás. Eu não sei quando é que a sabedoria oriental falou, e não estou desprezando, porque é uma sabedoria maravilhosa mesmo. Mas a verdade é que Paulo já está falando, a gente tem que aprender com os erros desses homens, com as falhas que eles tiveram, porque eles já tiveram que errar, e já tiveram que aprender às custas de literalmente apanhar da vida. A impressão aqui é que esses homens carregavam um carimbo, uma cicatriz que se tornou um molde para as nossas vidas. Ou a gente aprende com a queda deles, ou a gente cai, mas quando cai, então vai aprender como Deus os reergueu. As únicas duas opções que a gente tem são essas: ou a gente aprende com a queda dos nossos exemplos, e isso enfatiza que tiveram suas quedas e pancadas, ou a gente aprende permitindo que Deus possa nos erguer também, como ergueu cada um desses homens. Porque Deus não maquia seus heróis, Ele transforma seus heróis em mapas, para que a gente que ainda vai tropeçar, possa tentar não tropeçar, ou aprender a se erguer. A graça então, ela, assim como algumas histórias são ocultas, a gente percebe a graça também oculta, mas nem tanto. Não totalmente, porque a genialidade das Escrituras não está em mostrar que seus homens são perfeitos, mas é em realmente contar com seus fracassos, para que a graça de Deus seja a protagonista da nossa história. A grande verdade, quando você for contar seu testemunho, não deve ser sobre quanto você é maravilhoso e triunfou, mas ser mais uma prova viva de que Deus é verdadeiramente poderoso. Você precisa ser uma expressão de que a graça de Deus ainda continua fazendo histórias transformadas. Porque se para ser crente o pré-requisito fosse sermos perfeitos, irmãos, não existiria a igreja. Ou a igreja seria um lugar de gente mais hipócrita ainda do que pensam que é. Inclusive, muitos de nós construímos igrejas historicamente baseados na síndrome da perfeição. Até um autor, não lembro se é o Max Lucado ou se é o Philip Yancey, ou se não é nenhum dos dois, mas escreveu um livro chamado Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Não lembro quem escreveu, mas o título é bem marcante, né? Porque a grande verdade é que é um grande erro construirmos a cultura da nossa igreja na expectativa de que as pessoas são anjos entrando por aquelas portas. Porque nem os homens da Bíblia são tão perfeitos assim. Olha que interessante o que diz segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Diz o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder a que tudo excede provém de Deus e não de nós. Olha que interessante. A Bíblia está mostrando algo muito precioso aqui, porque os vasos naquela época, eles poderiam ser, principalmente ali na região de Corinto, onde existia um comércio muito rico, eles poderiam ser de cristal, de barro, poderiam ser vasos de ouro, poderiam ser vasos de porcelana fina, mas não é nada disso, é só barro mesmo. O vaso mais barato da feira de Corinto era aqueles vasinhos que se usava para colocar lixo.
ou até mesmo um pouco de comida estragada, ou às vezes usava-se como luminária. Principalmente quando ele ia começando a se desfazer, se despedaçar, era usado como luminária, porque impedia que o fogo pudesse queimar a palha da casa, por estar contido dentro de um artefato, mas ao mesmo tempo, através das suas fissuras, dos seus buracos, ele enviava a luz. Mas o que era precioso não era o vaso, era o que estava dentro dele. É um vaso de barro, o mais barato, aquele que se desfaz ao longo do tempo, que sofre o processo da erosão, mas ao mesmo tempo carrega dentro de si um grande tesouro. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que somos esses tesouros, quer dizer, que temos esse tesouro dentro de nós, vasos de barro, para mostrar o poder que a tudo excede, que ele provém de Deus e não de nós. Esse é o texto que baseia toda a nossa série de mensagens a partir de agora. Quando conseguimos perceber que o que acontece de bom é fruto da graça de Deus sobre as nossas vidas. A expressão é vasos de barro, porque Deus não vai dividir a sua glória com ninguém, e também não vai deixar que a gente acredite na autossuficiência, no achismo de que podemos nós salvarmos a nós mesmos. Recentemente um pregador falou tanta besteira, e é um garoto que eu amo demais como pessoa, mas ele falou tanta besteira, ele falou assim: olha, às vezes eu me sinto tão santo, que estou na presença de Deus, eu me sinto tão santo quanto Jesus. Eu falei, glória a Deus, cara. Não leu Paulo, e olha que ele prega a graça paulina, mas esqueceu alguns versículos. Se ele tivesse lido 1 Coríntios, desculpa, é 2, né? 2 Coríntios capítulo 4, 7, ele descobriria: eu sou só um vaso de barro, e ai de mim, se não fosse o poder do próprio Deus provendo sobre a minha vida. Por isso que eu preguei sobre, por isso que eu preguei sobre Romanos 8 aqui, para desfazer as falsas graças que se pregam por aí, porque a graça de fato é escandalosa, mas ela não é barata. Bom, e o que acontece com o vaso de barro? Ele racha, ele se desfaz, ele tem fissuras, mas é exatamente através das fissuras que a luz que ele carrega ilumina o quarto. No Japão, até me corrigiram aqui no último culto, existe um tipo de tigela de barro chamada kintsugi. Eu falei kintsugi, aí fica à vontade, você que é especialista em kintsugi, é kintsugi ou kintsugi? Ninguém é especialista em kintsugi? Poxa, vocês estão vacilando aí, cara. Profissão aí para você. O que é o kintsugi? São tigelas de barro, que às vezes você usa para alimentação ou qualquer outro tipo de uso. E essas tigelas, por serem de barro, ao longo do tempo elas vão rachando. Ao longo do tempo elas vão crescendo fissuras. E o que acontece? Um artista pega o kintsugi, quer dizer, pega aquele vaso rachado, e ele coloca ouro nas suas fissuras e rachaduras, e vai fazendo arte com aquela fissura que nasceu sozinha ao longo do tempo, fruto do desgaste e da erosão, e ela vai preenchendo aquelas fissuras com ouro, e essas tigelas são vendidas por quantias milionárias, por valores exorbitantes. Ou seja, aquele vaso, aquela tigela que era a mais barata, de um material mais simples, encontrado na natureza, qualquer pessoa pode manipular, torna-se um objeto caro, tanto pela arte que carrega, quanto pelo ouro que é depositado sobre ele. É chocante. As cicatrizes douradas se tornam a coisa mais bonita nelas. E isso é o que Deus faz com a nossa vida. Quando a Bíblia diz que somos vasos de barro que tem um tesouro dentro. Porque Deus não nos chama, Deus não te chama apesar das suas rachaduras.
Deus te chama com as suas rachaduras. Deus te chama sabendo exatamente quem você é e principalmente quem você não é. Deus, eu lembro aquela canção que cantava: Cristo te chama com muito eterno amor, ó pecador, vem atender. Eu não sei a música toda, não vou fazer vergonha. Mas Ele nos chama ainda pecadores. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos chama com as nossas rachaduras, para que possamos trazê-las, e Ele possa preencher cada uma delas com o ouro da sua graça. E quando o mundo te olha, não vê mais o vaso quebrado, ele vê uma obra de arte, que só existe porque um dia se partiu, mas não foi jogada fora, foi reaproveitada, foi manipulada pela graça de Deus. É isso que acontece com Davi, depois do escândalo com Batseba. Ele escreve o Salmo 51, contra ti, Senhor, somente pequei, e os meus ossos doeram. Ah, Senhor, limpa-me com hisopo, e mais alvo que a neve serei. Essa canção do Salmo 51, escrita logo depois que Natã profetizou o seu pecado, se tornou o cântico mais lido, o salmo mais lido na história, por aqueles que não sabiam o que fazer em seus momentos de grande pecado. Eu mesmo já li tanto esse texto para me consolar dos meus próprios pecados. Senhor, obrigado por esse salmo de Davi aqui. Sabe, as fissuras de Davi se tornaram expressões da graça de Deus, que fizeram a graça de Deus poder brilhar na minha vida. E eu creio na sua também hoje, sendo brilhadas aqui nesse púlpito. É por isso que Pedro negou 3 vezes. Mas também foi quem pregou no Pentecostes, onde se converteram 3.000 almas. Não é lindo? É por isso que Paulo, depois de perseguir os cristãos, escreveu Romanos 8, aonde diz: nada pode nos separar do amor de Cristo. É como quem escreve a própria resposta que recebeu para as suas perguntas, porque um dia precisou desesperadamente de respostas. Suas cicatrizes não são o fim da sua história, elas são o recipiente da graça que vai brilhar nos próximos capítulos da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero terminar falando da lista que inclui você, em nome de Jesus. Que lista é essa? Hebreus 11. Hebreus 11 é a lista dos heróis da fé. Aí você fala: aí pastor, para escolher os heróis da fé, tem que escolher só pessoa, gente bonita, cheirosa e comportada, não é verdade? Hoje eu fui desiludido aqui na igreja. Você acredita? Uma pessoa acabou com a minha alegria, porque eu falei: irmão, os grandes homens de Deus que eu conheci cometeram grandes erros. Eu ainda não achei um que tenha morrido e falou assim: esse aqui não falhou. Aí eu comecei a listar um pastor que começou um movimento de oração mundial, que tem uma igreja de referência em oração. Ele mesmo já escreveu mais de 10 livros sobre oração. Aí, uns 2 anos atrás, saiu uma denúncia de assédio que ele cometeu. Mas o cara é uma referência há tantos anos. Eu falei assim: não pode, esse cara não pode ter falhado, porque o cara, a vida dele era oração. Aí estava lá. Aí um outro de crescimento de igreja, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, uma referência, escritor de livros de liderança, que todo mundo lê até hoje, inclusive eu indico até hoje o livro dele. Assédio. Eu falei: caraca, tá ruim. Aí eu falei assim: Martin Luther King, usado por Deus, os direitos civis americanos, negros e brancos, acabou a segregação racial. Aí você vai ver adultério. Mas ninguém conta, é o lado oculto. Desculpa até te contar aí. Eu falei: o único que não teve nada disso foi o Billy Graham. Aí a menina falou: teve sim. Eu falei: pô, me mato. Porque Deus não deixa a gente ter ídolo. Deus sabe que todo mundo é carente da sua graça. Você, eu, o Billy Graham, o Martin Luther King.
Tiago e Santiago nem se fala. Nem se fala. Mas se você fosse escolher a lista dos heróis da fé, quem seriam as pessoas que você colocaria lá? Provavelmente algum monge, alguém que ficou retirado espiritual. Gente, eu acredito que os monges não pegam, porque se fica se isolando aí é fácil, né? Quero ver com esposa, com filho, com igreja, com célula, aí que eu quero ver se o cara é santo mesmo, não é verdade? Não, estou aqui, eu sou muito santo, estou aqui eu e esse passarinho que canta todo dia para mim. Aí é fácil, varão. Quero ver que você está mexendo no Instagram, parece aquele biquíni desse tamanho, com uma pessoa desse tamanho vestida nele. Aí eu quero ver. A grande verdade é que os homens da Bíblia, a gente já citou algumas histórias aqui, vão repetir. Os heróis da fé, de novo, Abraão, já contei. A própria Sara é mencionada como heroína da fé, riu na cara de Deus. Vou ter o filho. Era Deus falando com ela. Por isso que o nome é Isaac, que Deus é mais irônico do que Sara. Isaac significa, nos termos de hoje, quem ri por último ri melhor. Otário. Oh, não, otário não. Desculpa. Deus está rindo. É isso que significa, tá bom, gente? Desculpa. Aí. Ainda bem que a graça de Deus não me fulminou nesse momento, né? Isaac, os mesmos erros do pai. Jacó, trapaceiro que enganou um pai cego, moribundo. Moisés, assassino e fugitivo, você já sabe. A Raabe, que é impressionante, está na lista, não é verdade? Raabe, a Bíblia poderia ter colocado lá, né? Empresária reabilitada. Outro quê? Prostituta. Prostituta, cara, em Hebreus 11, heróis da fé, Raabe, a prostituta. Poxa, que bênção. Sou heroína da fé aí, ó. Uma vez eu vi um pastor, fazendo um parênteses, então está escrito no meu roteiro, estudado. Uma vez eu vi um pastor falando assim, uma vez Deus falou para mim que eu ia converter as pessoas mais influentes da cidade. Aí eu fiquei esperando os vereadores, o prefeito, lá em Laranjeira do Sul, pastor Cezinha Cita, comunidade Zoe. É uma igreja na cidade desse tamanhozinho que foi 6, 7 mil membros. Aí Deus falou que ia me dar as pessoas mais influentes da cidade. Aí eu fiquei esperando, vi uns políticos aqui se converter e tudo mais. Aí daqui a pouco converte uma prostituta. Daqui a pouco converte um traficante. Daqui a pouco converte um cachaceiro. Daqui a pouco converte... Aí Deus falou para mim assim, pronto, estou te dando as pessoas mais influentes da cidade. Ele, como assim? Ué, a mulher mais influente de Samaria era uma adúltera. Interessante, né? A mulher mais influente de Samaria era... Não, adúltera eu forcei. Era uma mulher que já tinha tido 5 maridos e nenhuma mulher... E pegava água no poço num horário que nenhuma mulher estaria presente, porque ela seria segregada. Ganhou uma cidade inteira. Anunciou Jesus para a cidade inteira. Raabe. Gideão, medroso, questionou a Deus 2 vezes com a lã. Fosse uma, né? Já estava ruim. 2? Não, Deus, eu ainda não acredito. Poxa, cara. Sansão, nazireu, que tinha um voto que não podia nem tocar em defunto, se regozijava na prostituição. Jefté, filho ilegítimo que matou a própria filha por causa de uma promessa sem jeito, de um voto precipitado. Davi, já falei mal dele aqui para vocês antes, né? Davi, irmão. Se a gente for olhar para as qualidades dessas pessoas, a gente não vai chamar ele de herói. Tem alguma coisa diferente que faz eles serem nossos heróis. E no final a gente vai descobrir que o verdadeiro herói é a graça de Deus. O verdadeiro herói é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, que transforma a nossa vida. Esses são os heróis da fé, o hall da fama do céu. Sabe o que isso significa? Tem espaço para você. Tem espaço para nós, para mim também, em nome de Jesus. Porque a lista de Deus não é a seleção dos melhores. É a celebração do poder transformador da graça de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Eu achei que ia dar errado esse negócio de pregar o lado oculto da Bíblia. Mas o que eu percebo
é que tem uma riqueza de Deus quando a gente começa a perceber grandes homens e mulheres que são tão falhos como nós. Porque isso demonstra que Deus pode nos usar e vai nos usar poderosamente. Eu quero terminar essa mensagem com algumas aplicações práticas que eu listei para você e para mim vivemos essa semana. Eu posso sair da frente se você quiser, para você gravar no teu coração e botar aí na sua fotinha aí para você guardar, para você lembrar a semana toda. Se não quiser também não precisa. Pode continuar indo para o inferno. Estou brincando. Primeira ação prática. Pare de editar suas histórias, principalmente diante de Deus. Gente, Deus já viu o capítulo que você não quer mostrar. Eu acho impressionante aquela pessoa, e assim, eu não julgo de forma pessoal, porque quem sou eu para saber o coração de alguém? Estou falando de um exemplo genérico, ok? Eu já tive um irmão que fazia exatamente isso na igreja que eu era. Não essa aqui é perfeita. Mas na igreja anterior, sem ser a da Barra, e começava a oração assim: excelso, soberano e eterno e abundante e maravilhoso e genuflexo estou na sua presença. Genuflexo, para quem não sabe, é de joelho. E cara, não tem problema nenhum em louvar a Deus na oração, ok? A oração às vezes é oração de louvor. Tem orações que eu vou fazer que eu vou me regozijar. O problema não está em louvar na oração e nem reconhecer os atributos eternos de Deus, que a Bíblia diz que Ele tem. Isso é maravilhoso. O problema é que, às vezes, não é isso que está no nosso coração. No fundo, se a gente fosse orar de verdade, falar assim: Senhor, estou nem com vontade de orar. Seria a primeira frase da oração, não é verdade? Às vezes você fala: pastor, o que eu faço com Deus quando eu não estou nem com vontade de orar? Você fala assim: Deus, eu não estou com vontade de orar. Começa assim. É maravilhoso, você fica editando. Sabe? Não, eu vou aqui incorporar um outro personagem para fazer uma oração. Gente, Deus quer ouvir oração de personagem? Ser sincero. O que a Bíblia diz que Deus não despreza não é o melhor personagem, é um coração quebrantado. O coração quebrantado não desprezará o Senhor. E quebrantado é quebrado, igual um vaso de barro. Então para de editar para Deus as histórias que Ele já conhece, até os capítulos ruins que você nem lembra que tem. Ele já sabe o seu pior. E Ele já te perdoou por isso. Você não precisa esconder nada de quem já decidiu te perdoar. Segunda coisa é uma coisa que todo mundo prega por aí, eu vou repetir porque é maravilhoso mesmo. Use suas cicatrizes como ministério. Mas calma lá, suas cicatrizes. Tem gente que usa as feridas como ministério. Qual a diferença, pastor? É que as cicatrizes você já foi curado. Eu quero dar o testemunho que eu era prostituto. Mas você deixou de ser já? Não, de vez em quando eu volto. Mas eu acho que as prostitutas da vida precisam ouvir meu testemunho. Mas não é bom você focar em deixar Deus, com a graça dele, moldar você? Eu estou falando esse exemplo porque prostituta ninguém se identifica, né? Se você se identifica, tudo bem. Nós chamamos. Mas eu quero testemunhar sobre a ansiedade. Ah, é? Está curado? Não, na verdade, eu estou até ansioso só de te contar isso. Olha, nada contra você ter uma paixão pelos ansiosos, porque você é ansioso. Mas, cara, é legal você conseguir mostrar para as pessoas uma trilha que você trilhou. E a graça de Deus te levou para o outro lado. E nesse momento, ser sincero com Deus: Deus, eu ainda sou ansioso. Eu quero ajudar os ansiosos. Então eu vou montar um grupo de apoio dos ansiosos, do qual eu faço parte também. Ok. Eu mesmo pregava que tinha liberado um perdão. Pregava inclusive palavras sobre perdão. De um perdão que eu achava que eu tinha liberado. E eu tinha, mas não completamente.
Aí eu contava a história do perdão que eu não liberei completamente. Até o dia que eu liberei completamente e descobri que eu não tinha liberado antes completamente. Mas estava contando por aí. Olha, gente, eu quero contar do perdão que eu não liberei completamente, que eu liberei. Aí um dia eu descobri que eu não tinha liberado. Então, se eu já fiz isso, você é perdoado também, se você está achando que já está curado sem estar. Você quer ver um tipo de pessoa que normalmente não está curado? Não, pastor, eu até perdoei. Mas, irmão, não deixa ninguém saber. Mas não perdoa completamente. Pode ter vivido um processo que deu uns passos. Mas esse mais revela que tem coisas para serem feitas por Deus no seu coração. Entende o que eu estou falando? Mesmo que eu não possa julgar o que e o quanto. E não posso mesmo. Mas a grande verdade é que se você está curado, tem uma grande possibilidade da sua cura se multiplicar, como a de Davi se multiplicou. E na verdade Deus deseja que isso se torne um ministério, para que você possa guiar pessoas para um lugar onde Deus, já pela misericórdia dele, levou você. A pergunta é: qual é a dor que Deus te ensinou a atravessar e pode se tornar cura para alguém essa semana? Porque talvez você não tenha um microfone como eu, mas você tem um microfone que eu não tenho no seu trabalho. Você tem pessoas que parariam para te ouvir, pessoas que você precisa parar para ouvir. Terceira coisa, não deixe seu pior dia te definir. O galo cantando não foi o último dia de Pedro, amém? Porque o Pentecostes aconteceu depois. A sua história ainda tem alguns capítulos. Ainda não é o último. Em nome de Jesus. Quero te ver domingo que vem. Então caminhe até o próximo capítulo da sua história, e que ele seja o momento onde o ouro de Deus cobriu as suas fissuras. Quarta coisa, pare de comparar o seu oculto com o iluminado dos outros. A gente é bom de fazer isso, não é verdade? Fulano é tão abençoado e eu sou tão pecador. Às vezes a gente olha para o iluminado dos outros e fica sentindo, eu tenho um oculto. Gente, eu garanto a você, eu já fiz essa pergunta aí, mas vou refazer. Quem aqui não tem um capítulo da sua vida que você se envergonha? Eu posso piorar a pergunta. Quem não tem aqui atualmente coisas na sua vida que você se envergonha? Quem aqui não tem coisas que há muitos anos você se envergonha e até hoje não resolveu? Não vou piorar mais não, vou parar por aqui. Então, se todo mundo aqui tem alguma coisa que se envergonha, pare de comparar o seu lado oculto com o lado iluminado das pessoas. Porque senão você não vai poder viver o segundo passo. Porque a diferença não está em quem tem um lado oculto e quem não tem, porque todo mundo tem. A diferença está em quem deixou Deus reescrever o seu lado oculto ou não. Por isso, o último passo. Essa semana, escolha pelo menos um lado oculto para entregar para Deus. Que tal? Pastor, mas não é bom entregar todos? Se você aguentar. Se você quiser, você pode entregar o lado oculto para Deus. Se você quiser vir, fique à vontade. Tem 10 lados ocultos para entregar. Se você quiser, né? Ai, Jesus. É isso mesmo. Mas começa com um, pelo menos. Falou, Deus, vamos lá. Lado oculto número 1. Como é que a gente entrega o lado oculto? É a tal da oração perigosa. Eu já ensinei, mas vou repetir aqui. A oração perigosa é mais ou menos assim. É aquela oração que a gente não quer fazer, ok? Eu concordo, eu quero. Eu faço com que eu tenho raiva de mim. Mas eu não quero também fazer essa oração muitas vezes. Não é porque eu tenho raiva, eu vou explicar melhor. Deus, eu deixo o Senhor fazer o que o Senhor quiser para arrancar isso da minha vida.
mesmo que isso me exponha, me envergonhe diante das pessoas, que isso me faça passar por um momento que eu sei que vai ser muito difícil de enfrentar para eu perder isso. Mas pode fazer. Você não precisa fazer nada, só faz essa oração com sinceridade. Dá para a graça de Deus trabalhar. Custe o que custar. Pastor, por que tem que ser custe o que custar? Pergunta para Jesus. Deus, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas espera lá. Não, Deus, não. Vou reformular. Contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Irmão, essa oração funciona. Essa oração funciona. Se for sincera, funciona. Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida, custe o que custar. E posso te dizer, vai valer a pena. Porque se Cristo tivesse desistido ali, calcule as consequências. Para ele e para a gente. Calcule as consequências se Deus tivesse apartado de Jesus aquele sofrimento pesado, mas momentâneo. Ele não veria como é que fala? O fruto do seu penoso trabalho, porque não teria penoso trabalho. Mas a gente faz exatamente isso. A gente fica adiando a atuação da graça de Deus na nossa vida, porque não quer viver o penoso trabalho. E eu posso dizer, o penoso trabalho, segundo o apóstolo Paulo, ele fala, as aflições leves e momentâneas. Paulo fala que comparado com o que Cristo teve que passar, não é pesado. É pesado para a gente porque está apegado ao pecado. Eu falo isso como se eu não tivesse, né? Mas tenha certeza que é tão difícil para mim ouvir quanto falar. O que eu posso dizer a meu favor é que em algumas áreas da minha vida eu tenho tido essa coragem em dizer, Deus, arranca mesmo que me custe tudo. Virou um hobby para mim agora. Eu não posso ver uma área que Jesus não transformou em mim, eu falo, Jesus, eu sei que eu não quero, mas faz. Por quê? Porque se for o meu esforço, não é a graça de Deus. Mas se for o meu desejo, a graça vai operar na minha vida. E nós vamos nos tornar aquilo que Deus quer que a gente se torne, os heróis da fé desse tempo. No meio das nossas imperfeições, vamos olhar as nossas cicatrizes e vamos ver que são douradas. No meio do vaso de barro que carrega lixo e comida estragada, nós vamos em algum momento olhar e perceber que tem algo precioso depositado nesse vaso. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que a gente começou uma travessia. O lado oculto das histórias bíblicas. E aí semana que vem começa a fofoca sobre os personagens. Vamos falar mal de todos eles, enquanto a gente descobre neles a nossa própria vida. Mas a grande verdade é que a gente só começa essa travessia de fato quando a gente pede socorro a Deus. Quando a gente diz, Senhor, eu quero que você mude a minha vida. Você quer isso hoje? Quer pedir a Deus que Ele dirija os seus passos? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nesse momento eu quero te convidar a convidar Jesus para guiar a sua vida. A presença de Deus está aqui, o momento é perfeito. Onde você estiver, faça essa oração comigo, diz assim, Senhor Jesus, entre na minha vida. Eu te recebo como meu Salvador, como Senhor da minha história, como aquele que vai guiar os meus passos para que minhas pegadas não vacilem, como aquele que vai me sustentar mesmo em meio às minhas rachaduras.
perdoa os meus pecados, reescreve a minha história, em nome de Jesus. Amém.